Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que acontece quando a ação é proposta e as partes não comparecem, tanto o empregado como o empregador. Primeiro, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, que 2021 venha com muita paz, saúde, que seja abençoado aí para todos nós. Se Deus quiser que venha essa vacina tão esperada, né? Vamos ter fé em Deus que tudo vai correr muito bem. Muita dúvida ocorre, né? Quando acontece de ingressar a ação, né? Reclamação trabalhista e a parte não comparece. Então são dois lados. Quando o empregado entra com a ação e não comparece na audiência, na primeira audiência, ou de conciliação ou de instrução. Normalmente, quando o empregado não comparece, a ação é arquivada sem julgamento do mérito. Então, a ação se arquiva, né? E é extinta o processo sem julgamento do mérito. O que seria sem o julgamento do mérito? Não estaria analisando os pedidos dele. Porque muito bem ele poderia estar ingressando novamente com uma outra ação, se ainda houver o lapso do tempo, né, da prescrição. No caso, se o empregador não comparece. Nesse caso, é conhecido como revelia e confissão ficta. O que seria isso? O empregador ele é obrigado a comparecer em audiência, apresentando sua contestação dos fatos da inicial apresentado, mediante sua presença ou de um preposto juntamente com o seu advogado. Então, não precisa necessariamente ser a pessoa do empregador, ele pode estar colocando um preposto para estar representando ele em audiência. Se o empregador não comparece, tem que verificar se foi feita a citação correta, né, se ele realmente foi citado. No caso, se não, o juiz vai citar novamente, novo endereço e tudo mais. Se caso ele foi citado, regularizado no processo, essa citação, ocorre a revelia. Então, os fatos alegados na inicial são considerados verdadeiros, né? E aí, depois, novamente, ele vai ser intimado para estar, já na fase de execução, pagando os pedidos pleiteados. Então, é muito importante, ocorre muito isso, ainda talvez não seja por falta de informação de algumas empresas, não comparecer em audiência e não se fazer representar. E o trabalhador, às vezes, faz os seus pedidos, não são contestados e é 100% deferido. Muitas vezes o juiz entende que a revelia ainda necessita de uma nova citação, por endereço incerto ou por não ter sido citado a pessoa. São várias situações que o juiz ainda tenta, né, de alguma forma, estar fazendo a citação desse empregador. O que é a confissão ficta? Então, esses pedidos têm que ser feitos pelo empregado. Ele tem que estar solicitando a revelia na ação e a confissão ficta, conforme o artigo 844 da CLT prevê. Eu quis trazer esse assunto, né, para a gente estar abordando aqui hoje, porque muitas vezes o empregado também passa o endereço errado da citação, muitas vezes já entende que o empregador não tem como ser citado e já tem essa noção que se ele não for citado não dá a revelia no comparecimento em audiência. Só que, como eu falei anteriormente, o juiz tem outras formas de estar constatando a impossibilidade de comparecimento nessa audiência. Ele vai constatar que não foi citado, que ele não foi notificado, às vezes foi notificado por um terceiro e não passou a informação, o juiz refaz a citação. Então, o empregado tem que ter na cabeça que isso não é uma verdade absoluta, tá? Mas é interessante a gente definir, né, separar o que é o não comparecimento pelo empregado e o não comparecimento pelo empregador. Se caso o juiz entender que o não comparecimento do empregado foi de má fé, ele ainda é condenado às custas, né,
litigância de má-fé ou qualquer outra situação. O juiz vai analisar o caso. O empregador, a consequência dele já é a confissão ficta, a revelia dele é a confissão ficta, que ele vai estar arcando com todas as despesas do processo, mais os pedidos da inicial do empregado. Então essa é a punição dele. O trabalhador também tem sua punição, então tem que se atentar. Se você tem o intuito de entrar com a ação, já definiu o seu comprometimento, tanto o seu como os das suas testemunhas, no dia da audiência agendada para ter o comparecimento, tá bom? É interessante a gente estar frisando essas situações, né? E definir. Antes da pandemia, antes do recesso, eu tive um caso de não comparecimento em audiência. O trabalhador não justificou o seu não comparecimento e o juiz condenou ele a custas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, deixar claro, não usar de má fé essa questão da revelia ou endereço errado para a citação, que vai voltar a notificação, o juiz vai querer notificar novamente, isso pode ter custos ainda, às vezes ele não está isento, né, das despesas processuais, vai ter mais custos para isso. Então deixa bem definida essa situação e esclarecer que a revelia e comissão fixa não é absoluta, viu, gente? Por mais que a lei prevê, mas ainda a gente na justiça trabalha caso a caso, tem que tomar cuidado com esses detalhes e largar um pouquinho a má-fé de lado e a gente tentar agir da forma correta, né? Vamos entrar 2021 aí, cabeça aberta, tentar alinhar as situações, né, as pendências, assim acabando o recesso forense, se for intuito de ingressar com a ação, já vamos aproveitar aí o ano, já vamos ingressar com as ações, né, não vamos perder tempo não, gente, porque é muito importante também a questão da prescrição, do prazo, e quanto mais tempo corre para frente, mais você perde para trás, tá? É um prazer aqui estar iniciando esse ano com vocês, acredito que 2021 vai ter várias novidades aí conosco nesse canal. Não se esqueçam de se inscreverem nesse canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações também, é muito importante, que aí cada vídeo novo você recebe as notificações, é bem legal, e acompanhe a gente por aqui, tá? Um grande abraço, mais uma vez é um prazer, um feliz 2021 para todos nós, até mais.